Oi, eu sou a Emily Assunção e você está no Pod Brota no Morro. Nesse podcast eu juro, você vai rir, se emocionar e quem sabe se indignar com o que acontece aqui dentro. Esquece tudo que você já ouviu sobre a favela porque aqui o papo é reto. Então brota nos próximos episódios e vem conferir um podcast de cria. Espero você! Abrindo nosso Pod Brota no Morro, o nosso primeiro episódio recebe para falar sobre construção das favelas o professor e pesquisador Rafael Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Emily. Então vamos lá, Rafael, começando aqui o nosso bate-papo. Eu primeiro gostaria de entender, a partir dos seus conhecimentos, né, de que forma ocorreu as primeiras construções na favela. É difícil a gente falar uma data precisa quando começam as favelas, mas é verdade que a ocupação dos morros no Rio de Janeiro, ela data já de muitos e muitos anos. Então, por exemplo, eu encontrei fontes, documentos falando já de ocupação do Morro de Santo Antônio em 1850. Então já tem, daqui a pouco faz 200 anos que esse morro já era ocupado. Morro esse que nem existe mais, né? Que era um morro que ficava por detrás do convento de Santo Antônio. Então é interessante ver que algumas favelas, Mangueira, Providência, Chapéu Mangueira, Babilônia, algumas favelas são centenárias ou mais, né? Vem desde a década do século XIX. O que é interessante, assim, a gente pensar, é tentar imaginar quando se começa a definir, a se construir o uso da expressão favela, né? Ela vem do final do século XIX, vem lá do Conde de Canudos, no interior da Bahia, e aparentemente, né, os que chegavam de Canudos, eles não tinham onde se hospedar, enfim, ser alocados no Rio de Janeiro e permitiram que eles ocupassem o Morro da Providência, que veio a se chamar posteriormente o Morro da Favela. E a partir da década de 20 do século passado, começaram a falar assim, aquele morro ali parece o Morro da Favela, como o Morro da Favela, como se fosse uma favela. E esse termo foi ganhando a expressão de um morro específico do Rio de Janeiro, foi sendo falhado, definindo um tipo, um modo, uma tipologia de produção, de construção do urbano que a gente conhece muito bem até agora. O próprio Morro da Providência, né, isso foi em 1897, quando chegaram os soldados de Canudos, lá da Bahia, mas ele já era ocupado antes, né, porque o que diz que em 1893, esse de Porco, era um cortiço que ficava no pé do Morro da Providência, quando ele foi destruído, parte dos moradores subiram o morro, foram ocupar esse morro da cidade. E muita gente diz que o morro já era ocupado anteriormente, né, desde algumas décadas anteriores. Então é muito difícil para falar. Agora, o que é interessante, e fecha aqui essa minha resposta meio longa, é para falar que a favela não é algo de ontem, né? É algo que já data e já tem uma presença no Rio de Janeiro de séculos, né? Tem uma história extremamente importante, faz parte do cotidiano, né? E do que somos como cidade. Você falou aí, Rafael, que esse Morro do Santo Antônio ele já não existe mais. Que justificativa, assim, para que essa remoção tenha acontecido? É lógico que há casos, situações muito específicas, por exemplo, de um risco muito eminente, né? E seria importante, por exemplo, retirar alguns moradores de algumas áreas, mas normalmente as remoções, quando elas foram realizadas no Rio de Janeiro, elas tiveram muito mais como objetivo o mercado imobiliário, outros interesses do que o bem-estar e o interesse dos próprios moradores da favela, né? Acho que o que estava em jogo era o bairro do Torre, era interesses econômicos, né? Então, especificamente o Morro de Santo Antônio, ele foi removido em 55, 56, num contexto de grande ocupação do centro da cidade. Se foi justificado nessa ideia assim que esse morro ele ocupava uma área importante, ele não permitia que o ar circulasse. Acho que, na verdade, o que estava em jogo ali era um grande interesse. E onde existia esse morro, hoje a gente vê, por exemplo, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, enfim, toda aquela área ali da Avenida Chile, que vai até quase a Rua do Lavradinho, inclusive a Catedral Diocesana da Igreja Católica. Então, tinha um grande interesse, né? E normalmente, historicamente falando, tem sempre essa compreensão que as favelas não faziam parte da cidade, né? Não tinham os atributos de serem considerados como parte integrante do espaço urbano, né? Então, claramente, essa favela, quando ela foi removida em 1950, ela já tinha 100 anos, né? Ela já era uma favela centenária nesse período e certamente não tinha nenhuma razão dela ter sido removida. Ela podia muito bem ter sido urbanizada, melhor qualificada por parte do Estado, com serviços públicos, como se foi feito décadas depois em várias favelas do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente vive uma questão sempre dúbia no Rio
essa falsa polaridade entre urbanizar e remover, né? Então, historicamente, por exemplo, já nas primeiras décadas, no início, meio que se tolerava as favelas, se tolerava o Morro da Providência, o Morro de Santo Antônio, mas pouco a pouco essa visão super negativa em relação à população mais indo de alguma forma dos cortiços, começa a se voltar em relação às favelas, e a ideia é muito centrada nessa perspectiva que esses espaços não eram meritórios de ali ficar. E era sempre essa ideia, assim, né? A favela como lugar do perigo, do outro, né? Um lugar onde tinha doenças, depois dos anos 40, onde o Partido Comunista estava presente, na Revolução, um lugar também de problemas ambientais, enfim, um local depois com a questão da violência, sempre associada a essa dimensão, e nunca voltada à perspectiva das potências, das possibilidades, da riqueza, do quanto as favelas e seus moradores construíram a cidade em várias dimensões, culturalmente, politicamente, em várias questões. Enfim, então, a remoção em momentos distintos da história da cidade, volta e meia, ela volta, né? Ela aparece de novo, e eu posso falar, infelizmente, até os dias atuais, né? Recentemente, li no jornal que a dimensão de criticando a dimensão da urbanização de favela, que isso era um erro, enfim, a gente já 150 anos que a gente já fez isso já deu errado, a gente já demonstrou claramente o problema, e volta e meia essa dimensão, ela retorna como se fosse uma grande solução, mas que na maior parte das vezes acaba gerando um grande problema e uma grande violência para quem mora nas favelas. Porque essas emoções quase nunca, né, ou vamos dizer de forma bem ampla, né, nunca são de forma pacífica, né? É Não. sempre baseado na opressão mesmo. Certamente. E eu acho que, sobretudo, é aquilo que eu falei no início, né? É claro que alguns projetos, por exemplo, alguns projetos de urbanização de favelas, como o Favela Bairro, que a gente pode criticar, questionar. Às vezes é preciso retirar algumas casas, você está abrindo uma rua, você está fazendo um reservatório de água, ou alguma área que se identifica realmente muito perigosa, uma perspectiva de reflorestamento de algum setor. Mas a ideia, assim, é quando isso for necessário, é que as soluções sejam feitas, sobretudo para que as pessoas fiquem no mesmo local, né? Porque, assim, a casa da gente, ela não é quatro paredes só, né? A casa são relações, são amizades, é onde eu trabalho, ou próximo, a igreja que eu frequento, ou o bar que eu bebo, enfim, são as amizades que eu tenho de vizinhança, minha família que mora em cima, mora embaixo, enfim, é muito. Então, a localidade, a favela, como um bairro, né? Enfim, e que bairro é, na verdade, né, nesse sentido de você ter um coletivo de pessoas que partilham problemas, dificuldades, né, amizades, enfim. Então, eu acho que você retirar uma pessoa, sobretudo como foi feito muitas vezes no Rio de Janeiro, e mandar para 40, 50, 60 quilômetros de distância, é de uma violência assim, absurda, absurda, absurda. Então, em algumas situações, isso é necessário, as soluções elas têm que ser dadas localmente, né? Então, por exemplo, às vezes você tem construções de casas, de unidades de habitação próximas, aí no Salgueiro foram construídas algumas casas lá em cima, né, já perto da quadra, né, no contexto do favela bairro. Então, reassentar as pessoas localmente. Em alguns casos, por exemplo, foram feitas a compra assistida, né? Então, na verdade, o próprio governo, quando vai reassentar algum morador por alguma necessidade, ele tenta ver se tem outra casa vendendo na própria favela e faz a mediação. Isso talvez seja a solução mais interessante, assim, né? Mas retirar as pessoas tem que ser realmente a última solução, né? Então, na maior parte das vezes, quando a gente enxerga essas grandes remoções que aconteceram, o interesse jamais eram os próprios moradores, jamais eram os próprios favelados, né? O termo, muitas vezes, usado era limpar a cidade, retirar aquelas pessoas que, de alguma forma, não interessavam, né? E isso que é muito louco, né? Porque parte desses moradores, eles ali estavam porque estavam perto do trabalho, era interessante para eles estar ali, mas era interessante também para as pessoas que os empregavam, né? Então, muitas vezes, é uma grande hipocrisia, né? Porque as pessoas falam que são contra as favelas, mas, por exemplo, o cara que tem uma loja, a pessoa que vai trabalhar na sua casa ou no escritório, não sei, muitas vezes é muito mais interessante que essa pessoa que mora na favela trabalhe lá pela proximidade, pelos custos de transporte, etc, etc. Só para falar assim, é que a favela, a gente não precisa integrar a favela e seus moradores. A favela está ali justamente porque ela é integrada, ela participa da dinâmica da cidade, ela constrói essa cidade também, né? Então, particularmente, eu acho que a remoção, e eu espero que isso se manifeste mais do que nunca atualmente, que seja uma política para sempre, sabe? E que seja a dinâmica mais pensar. A favela é cidade. Sendo cidade, a gente
dá para os mesmos recursos. Então, o que é feito com água, luz, acessibilidade, enfim, o que for em qualquer outro bairro do Rio de Janeiro, as favelas têm que estar brigando para estar a mesma qualidade de serviços também. Tem até um livro bem interessante também, que ele carrega esse mesmo título, A Favela é Cidade. E lá a gente tem esses levantamentos em relação ao favela bairro, e principalmente aqui no Salgueiro, eles pontuam algumas questões que eram desde 1990. E aí a gente pega e põe a régua assim, faz um parâmetro, e a gente vê os mesmos problemas que os moradores enfrentam hoje em dia, sabe? Então, assim, são projetos que eles visam realmente mascarar de alguma forma para dizer que tem algo sendo feito pela favela, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, não tem tantas mudanças assim. É meio que uma coisa para mascarar mesmo, para falar, nossa, olha só, a gente está fazendo, a gente está querendo integrar a favela, só que aí eles colocam todos esses parâmetros, né? Mas eles não dão o que a favela realmente precisa, eles não solucionam os problemas da favela. Eu concordo, e eu acho que o grande problema, assim, alguns desses projetos tiveram algumas atuações e algumas iniciativas até interessantes, mas o que me preocupa, e eu concordo contigo, é que não há continuidade, né? Por exemplo, muitas favelas do Rio de Janeiro elas já foram objeto de dezenas de projetos, né? Então, mutirão remunerado, o Cada Família um Lote, o projeto de favelas da SEDAI, a eletrificação de favelas da Lighting, o Favela Bairro, o Morar Carioca, o PAC. A gente começa a multiplicar, e o que é interessante é que, por exemplo, sobretudo a discussão de saneamento, né, é impactante, e a sensação é que, de qualquer forma, a máquina pública, o Estado, ele está presente, mas ao mesmo tempo não, né? Enfim, é sempre uma presença muito ambígua, né? E o que falta é uma continuidade depois, né? Então, o que adianta eu construir todo um sistema de água se a bomba estoura, a SEDAI não conserta, fica 2 semanas para se fazer, enfim. Então é sempre uma bola de neve, né? A gente está sempre voltando ao mesmo ponto e, obviamente, né? Se a gente faz uma obra, constrói um equipamento e fica 5, 10 anos sem manutenção, daqui a 10 anos a gente tem que fazer tudo de novo, né? Então eu acho que isso representa para mim muito forte como a sociedade encara realmente as favelas e seus moradores. Então, ao mesmo tempo que o Estado, quando quebra uma rua, enfim, no meio de Copacabana, as pessoas vão lá consertar, quando estragar uma ladeira na Rocinha, o Estado tem que ir lá. E eu acho que muitas vezes a forma de agir por parte do Estado e de alguma forma mais ampla da sociedade, ela varia muito de acordo com a cor da pele, com quantas pessoas tem na conta bancária e aonde as pessoas moram, né? Então, muitas vezes os recursos eles são desviados cada vez mais para aqueles que têm mais recursos, sempre, né? Aqueles que têm mais dinheiro. E aí eu concordo plenamente com você, né? Muitas vezes os projetos são pontuais, não respondem plenamente e, sobretudo, o Estado não se faz presente sempre, né? Preciso mudar essa perspectiva, né? A favela faz parte da cidade. Sendo parte da cidade, os recursos, o investimento, a lógica e também a lógica de pensar, sabe? Porque às vezes a gente acaba impondo soluções mirabolantes e que, na verdade, não tem nada a ver com o que é prática na favela, né? Às vezes eu sinto que tem alguns projetos que as soluções, na verdade, são novos problemas, tá? Dou um exemplo, o teleférico na Providência, o teleférico no Alemão, teve vários equipamentos, por exemplo, no contexto do PAC, que ninguém pediu, né? Que ninguém queria. Enfim. Então eu me lembro que o pessoal da Rocinha, no PAC 2, que acabou não saindo, as pessoas, eles faziam reunião com os moradores falavam, a gente quer saneamento. Enfim, é um discurso de surdo, mudo, ninguém escuta ninguém, né? E eu acho que isso é algo realmente importante, né? Que a participação e a intervenção do Estado nesses espaços sejam porosos, né? Sejam permeáveis ao que as pessoas demandam, né? O que realmente seja concreto no cotidiano e na necessidade de cada um. Caminhando agora, Rafael, para o final do nosso episódio, queria que você me falasse como é que a gente consegue pensar cidadania em relação às pessoas da favela com todos esses problemas, né, que a gente enfrenta até hoje, né, desde lá do início da construção dessas favelas até os dias atuais. Tinha algumas pessoas que me perguntavam assim, qual é a solução para a favela? Enfim, eu falei, olha, eu não tenho solução nenhuma, não. E, na verdade, eu nem sabia que a favela era um problema. O que eu tento, de alguma forma, é descobrir as soluções que as pessoas deram para as suas vidas, e foram muitas, né? E aí eu acho que
essa questão da cidadania, ela passa por várias dimensões, né? De um lado, tem uma questão mais estrutural, que aí eu falo assim, a gente vive num país muito desigual, a gente vive num país muito racista, e isso se manifesta em várias dimensões, porque que são a população jovem, que é mais assassinada, sobretudo pela violência estatal, a questão econômica, a dificuldade de acessar a universidade. Enfim, é óbvio que a gente fez alguns passos muito pequenos nos últimos anos, mas ainda é nada diante da dívida histórica que o Brasil possui, né? Então, acho que isso é uma briga que não é fácil, e eu acho que é uma briga que tem que continuar colocando o pé na porta, né? E continuar lutando por essas dimensões todas e todo mundo, né? E quando a gente fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, enfim, em todas as dimensões do déficit que vivemos, eu acho que para cada um, não basta a gente falar que a gente não é isso, não é aquilo, se a gente não for ativo no nosso quadrado, no que a gente puder fazer. Mas um segundo ponto que eu queria falar, eu acho que também repensar a favela em várias dimensões, sabe? Assim, porque normalmente o que se representa no Rio de Janeiro, o que se representa muitas vezes na mídia, o que se representa muitas vezes, enfim, nos jornais, é sempre uma perspectiva muito negativa, né? E é como se a favela fosse um problema presente sempre, né? Não tivesse nem história, né? Fosse sempre algo que a gente tem que solucionar, que a gente tem que resolver, que a gente não sabe o que vai fazer. É sempre um problema, né? Com caras um pouco diferentes, e a gente tem essa, inclusive os termos que vai definir é sempre na lacuna, né? Sempre o que falta, o senso, a lei. E aí quando a gente começa a falar de cidadania, é começar a enxergar esses espaços como produtores de muitas coisas, né? De muitas riquezas, né? A gente inverter essa dimensão e inverter radicalmente, sabe? Porque obviamente é um lugar de cultura, né? Enfim, o samba, o funk, né? Obviamente a gente tem pessoas, figuras que foram importantíssimas na cultura nacional, ótimo, mas mais, né? Então, por exemplo, quando a gente for pensar mutirão, a ideia de bater uma laje, de fazer não sei o quê, isso foi tão importante, o modo de produção de casas, bom, obviamente isso mudou muito de uns anos para cá, mas de produção das favelas, que isso quase virou política pública um momento dado, né? Enfim, então como que a autoconstrução na favela, o que a gente achava que era algo, é ruim, não sei o quê, quase que, por exemplo, o BNH no final, o Banco Nacional de Habitação, no final, ele construía a casa embrião e mandava, falava, olha, você continua construindo, né? Enfim, é como que se o Estado ele pegasse a autoconstrução como uma forma, pô, isso aqui acho que é melhor, funciona, é mais barato, e isso depende um pouco do modo, da tipologia, da temporalidade da família, né? A gente pode pensar também, por exemplo, até em questão jurídica, né? A dimensão da laje. A laje hoje está na lei, está no Código Civil, e a laje nasce da favela, né? E hoje a gente pode ter laje em favela, mas pode ter laje em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro, vender a laje se a gente quiser, faz parte do Código Civil, né? Por exemplo, a comunicação comunitária, né? Se a gente for pensar a pandemia, eu vi situações, realidades, práticas nas favelas extraordinárias, assim. Eu tenho a impressão que se o Ministério, na época da pandemia, aquela coisa horrorosa que a gente viveu, se ele tivesse escutado um pouco do que foi feito em algumas iniciativas, a gente teria metade dos mortos que tivemos, sabe? E muitas vezes essas iniciativas não eram feitas no lugar do Estado, muitas vezes eram feitas contra o Estado, porque ao mesmo tempo o Estado está fazendo operação policial, matando gente, enfim, durante a pandemia foi o período de maior número de operações, as pessoas não podendo sair de casa, e assim a comunicação, você colocando desde poste na rua, marcando o número de mortos no muro, fazendo rede de WhatsApp, conectando carro de som, enfim, é de um conhecimento, e aí a gente começa a enxergar que aí não é só assim, é a solidariedade, as pessoas são juntas, parece que não, né? É saber, é conhecimento, as pessoas estudavam, eu tinha alunos que estavam estudando questão de epidemiologia para entender como agia naquela meiuca da pandemia que ninguém sabia nada, ninguém sabia, né? E a gente via um conhecimento, um saber. Eu acho que essas dimensões todas, quando a gente começa a se apropriar disso, né? E eu costumo falar assim que eu acho que muitas vezes assim o que vai ser feito na favela a gente tem que escutar os favelados. Mas eu acho assim o que vai ser feito na cidade a gente tem que escutar mais os favelados, sabe? O que eu quero falar assim que o papel dessa cidadania dos favelados não é só na favela, né? E eu acho assim que eu espero que as pessoas da favela possam começar a falar de Copacabana também, da Tijuca,
pode começar a falar do sistema de trânsito do Rio de Janeiro, da rede de transporte, sabe? Porque eu acho que conhecimento, cidadania, saberes na favela, que talvez sejam importantes que outros locais tenham também, sabe? Eu diria disso da cidadania nesses dois sentidos. E a favela tem seus problemas também de acessibilidade, de água, enfim, de questão de segurança, seja o que for, mas não é o problema, né? Muito pelo contrário. E para muita gente, elas foram a solução. E mais do que para muita gente que mora na favela, para a cidade como um todo, elas foram a solução. E eu acho que a cidadania passa por esse reconhecimento. A gente então está caminhando para o finalzinho, né? Eu ficaria aqui horas, porque é literalmente uma aula, né? Uma aula que a gente assiste, a gente ouve sem cansar. E desde já, Rafael, quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aqui para estar conversando um pouquinho, né, comigo nesse projeto. E eu quero abrir esse espaço agora para você falar um pouco mais de algumas pesquisas que você faz, para falar sobre os seus projetos, se tiver algum em andamento no momento, ou algum projeto passado que você queira ressaltar aqui, esse espaço agora é todo seu. Já tive algumas coisas que eu trabalhei, questão de risco, eu já trabalhei a dimensão também da igreja, do Partido Comunista, e muitas das favelas da Tijuca, né? Trabalhei muito no Borel, na Formiga, trabalhei menos no Salgueiro, mas, por exemplo, na Formiga trabalhei muito também as redes de água, que tem, assim, isso, por exemplo, no conhecimento, mas tem redes de água, de captação de água do parque, que são fenomenais, de uma organização, de uma estruturação fantástica. Enfim, trabalho muito também com a questão de memória, e eu acho que essa é uma dimensão importante para mim, assim, é de dispor de alguma forma e de democratizar o acesso a essas informações por acervo, por memória, escutando os moradores, né? Tem todo um esforço também de trabalhar junto com museus, né? Museus ou projetos de memória. Então, especificamente agora, a gente tem um projeto grande com o Museu Sankofa na Rocinha, que a gente está mapeando tudo que foi produzido sobre a Rocinha, imagem, e a ideia é contribuir no site que eles já possuem, né? Mas eu já tive proximidade também com o pessoal do Museu das Remoções, na Vila Autódromo. A gente fez algumas parcerias com outras favelas da América Latina, por exemplo, fui muitas vezes em Cali, Colômbia, eu já fui algumas vezes em Santiago, tem vários colegas que a gente faz parceria também em Buenos Aires, e é interessante pensar isso, né? Assim, eu fecho que para mim o mais importante assim de matar essa questão das emoções, né, é quando a gente mata a memória, né, quando a gente mata o passado, né, enfim. E esse é o grande elemento para impedir de alguma forma que a gente possa ver um futuro, né, que a gente. E eu acho que é muito bonito o pessoal por exemplo, do Museu das Emoções lá na Vila Autódromo, que na verdade é um museu que mostra só escombros, né? Só o que era a favela antes, né? Mas eles falaram é importante que as pessoas vejam, né? E aí tem uma coisa que eles falaram assim, hoje só tem 20 famílias lá, né? Todo mundo foi removido, aquela loucura. A rua principal se chama Vila Autódromo, né? Eles falaram, não é preciso demarcar esses espaços, né? É preciso, a gente existe, né? A memória existe, né? Então, o que eu diria, e uma pequena contribuição, é quanto mais a gente discute o passado, a gente discute, a gente desnaturaliza, a gente alguns preconceitos, algumas imagens, a gente começa a compreender a heterogeneidade, a complexidade que é a história das favelas do Rio de Janeiro. Enfim, muitas favelas nasceram de loteamentos, nasceram de donos de cortiços, nasceram, enfim, tem aluguel para venda, enfim, tem tantas dimensões tão diferentes, né? Que eu acho que, como qualquer outro bairro da cidade, né? Ela, enfim, são realidades, situações, pessoas que construíram suas vidas, né? Seus amores, suas dificuldades, foram exploradas, foram amadas, foram famílias, enfim. E eu acho que construir essa história de alguma forma e contribuir um pouco com essa memória é garantir também, de alguma forma, essa perspectiva que as favelas são cidades, né? Então, acho que talvez essa seja o meu grande esforço, assim, como pesquisa, é contribuir um pouco no meu quadrado, no meu lugar de fala que me cabe, né? E, por fim, eu só diria também o seguinte, né, Emily? Eu acho que a gente falou de vários espaços, né? E um espaço também que é muito importante para a cidadania, isso tudo, eu acho que é o espaço universitário, né?
E durante muito tempo a universidade também teve muita dificuldade de olhar certas situações, contextos e provavelmente as favelas também. E aí eu acho que, mais do que nunca, né, que moradores de favelas possam sentar no banco das universidades, possam, quem sabe amanhã, fazer mestrado, doutorado, continuar. Eu tenho alunos hoje que estão fazendo pós-doutorado, são de favela e começaram comigo na graduação e provavelmente amanhã vão ser colegas meus na universidade. Eu acho que essa troca é importante, obviamente, para os moradores, para tudo, para a vida, para trabalho, mas eu acho que é importante, sobretudo, para a universidade, sabe? Para a universidade parar de ser um espaço elitista, branco, segregador, e começar a fazer novas questões, né? Eu acho que estudantes de favela fizeram com que a universidade também enxergasse que o mundo é muito maior, muito mais interessante, e fez com que a gente repensasse nossas questões. E eu tenho certeza que muita coisa boa ainda virá para frente aí nas pesquisas. Enfim, espero contribuir com Com algo. certeza, acho que esse é o nosso maior desejo, né? Então, chegamos ao fim, né, desse episódio. O Rafael já deixou um pequeno spoilerzinho aí na fala dele antes, né? Falando sobre comunicação comunitária. Então, vou pedir, né, para que as pessoas que estejam ouvindo a gente agora, né, continuem, né, porque o próximo episódio vai ligar um pouco, né, com o que o Rafael falou sobre comunicação comunitária, especificamente com a atuação na pandemia, né. Então, acho que seria interessante quem está assistindo agora, quem está ouvindo agora, a gente, né, já pegar e ouvir o próximo episódio, né, na sequência desse aqui mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Espero que tenha sido proveitoso. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perguntou como a comunicação comunitária acontece nos lugares mais carentes de informação? Se essa já foi uma dúvida sua, esse episódio pode te ajudar. O Pode Brota no Morro recebe neste episódio Denise Santos, membro fundadora e locutora da rádio Se Liga Salgueiro, localizada na zona norte do Rio. Olá, ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sem mais delongas, gente, vamos lá para o nosso bate-papo. Queria primeiro perguntar, claro, como surgiu a rádio. Então, a comunicação no Morro do Salgueiro surgiu na década de 70, 80, com o senhor Djalma de Oliveira, que era popularmente chamado de Djalma Prefeito. Foi ele que teve a ideia de colocar 3 alto-falantes na parte central do morro, que é a localidade do Campo. A programação, ela é a mesma ou ela foi atualizada ao passar dos anos? Quando era o seu Djalma e posteriormente ficou o Jair Corina, a informação era bem simples, né? Era mais a informação se ia faltar água, se ia faltar luz, chegou material, você que pegou a maca, né? Porque a gente tinha na época uma maca, por a gente ainda não ter mobilidade, né? Vamos dizer, a mobilidade ainda não era tão boa na comunidade do Morro do Salgueiro, porque quando tinha alguém que se machucava, que tinha que descer até uma ambulância, tinha que descer até no pé do morro. Então a gente tinha uma maca que ficava próxima ao Corina, e essa maca, sempre que era utilizada, ela tinha que ser devolvida para o mesmo local. Então, uma das comunicações que eu via muito antigamente era essa do retorno da maca, né? Você que usou a máquina, coloque a maca de volta no seu local de origem. Então era mais assim, basicão, né? A informação era bem básica ainda naquela época. E como é que é feito agora essa programação da rádio? Então, a programação da rádio, ela é feita com mais dinamismo, né? A gente ficou num formato mais atual, né? Tem uma rádio com programa, com música, agendas, né? Com informações pertinentes ao território. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, né? Qual é o papel da rádio na comunidade? O papel de uma rádio comunitária, né? Não só na nossa comunidade, como, por exemplo, tem rádio dentro da Maré, tem uma rádio chamada Maré, tem a Rádio Bicuda também, que é dentro de uma comunidade do Irajá. Então, é super importante o papel da comunidade para formar opinião e ser um veículo também de transformação local. A comunicação, ela tem que vir de forma
objetiva, clara e verdadeira, né, para a população carente, na qual a mídia tradicional ela traz muita invenção, né? Ela coloca a notícia no ar, mas aumenta algumas coisas que não é a realidade realmente de uma comunidade. E quem vive na comunidade sabe como funciona o negócio. E às vezes muitas verdades são ditas pela mídia tradicional. E o papel da rádio comunitária é trazer a notícia de forma clara, objetiva e verdadeira para que a comunidade possa se empoderar e ser um ser pensante, um ser de opinião. Eu acho que trazer essa questão da mídia comunitária, das rádios comunitárias, né, na formação de opinião é o ponto, é a chave, sabe? Porque a gente desde sempre foi acostumado a ter como verdade o que era noticiado nas mídias. Então, passando na televisão é verdade. E a partir do jornalismo comunitário, da comunicação comunitária, a gente consegue olhar por uma outra vertente. A gente consegue entender que nem tudo, é claro, não desqualificando a mídia, não desacreditando, mas a gente que é de favela sabe realmente que as coisas às vezes acontecem de chegar de forma deturpada. Às vezes acontece, por exemplo, tiroteio, e aí prende uma pessoa totalmente inocente dentro da comunidade, uma pessoa é atingida dentro da comunidade, e aí a gente vê nos noticiários como se aquela pessoa tivesse qualquer envolvimento com o tráfico. Quem é de comunidade sabe se aquilo que está sendo noticiado é realmente verdade, porque a gente que está aqui no dia a dia. Então eu acho muito importante ter essa formação de opinião para que a gente tenha a mente mais aberta e para que a gente também continue nessa luta por direitos, continue nessa luta por fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas de alguma forma. É isso aí. Agora, falando de gerenciamento de crise, Denise, eu queria que você falasse um pouco de como foi a atuação da rádio, o papel da rádio durante a pandemia da Covid-19. Então, como foi dito antes, né, a gente tinha 3 alto-falantes, né, que ficavam na parte central da comunidade. Então, só quem ouvia a comunicação era somente o pessoal da parte do campo, né? Mais longínquamente, um pouquinho do caminho largo, que é a parte mais baixa, na qual um dos alto-falantes está virado. E o que aconteceu na pandemia, né? Como a rádio vai atuar se ela não consegue chegar em locais distantes do seu estúdio, da sua localidade, né? Onde que ela fica inserida, aqui embaixo da quadra, exatamente na localidade do campo. Então foi feita uma vaquinha, né? Uma vaquinha online no site Benfeitoria para ampliar a rádio, a nossa ampliação da rádio para chegar justamente nos locais onde que a informação não estava chegando por completo. Então, a gente fez essa vaquinha online, conseguimos pro Labore, né, uma verba significativa de R$15 mil, a metade do que foi pedido. E com essa verba, nós compramos mais fios e mais alto-falantes, né? Nós compramos 15 mil metros de fios e 15 alto-falantes para colocar em determinadas áreas abertas, porque o alto-falante ele não pode ser colocado em becos. Ele tinha que ser colocado em áreas mais abertas para exatamente abranger esses becos que estavam ociosos de informação. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu conscientizar o morador, conforme estavam todos incluso na comunidade, não em casa, né? Porque a comunidade não parou. A comunidade tem comunidade, não só o Salgueiro, como outras comunidades, estava tendo eventos particulares, aglomerações de bares. E o Salgueiro não ficou longe disso. Então, para evitar que nós tivéssemos uma pandemia interna, né? Uma endemia, a gente fez essa vaquinha online, conseguimos colocar os alto-falantes de determinados locais da comunidade. E com isso, a gente também colocou informações sonoras. A gente teve vários artistas que fizeram a campanha sonora também. Então a gente já captou essas campanhas sonoras, muitas eram da Fiocruz, e muitos artistas falando para ficar em casa, usar máscara, lavar a mão, evitar aglomeração. Essas informações foram vinculadas também na nossa rádio, os alto-falantes, né? Digamos assim. Foi falado também, outras coisas também, super importantes. A rádio também foi importante contra as fake news. Havia muita fake news rodando, principalmente nas comunidades, muita coisa errada. E a rádio fez o trabalho de desmistificar essas fake news dentro das comunidades, principalmente na comunidade do Morro do Salgueiro. Com essa atuação, a gente teve somente um caso, que foi justamente por não termos o aporte total
a gente não conseguiu chegar numa área da comunidade, que foi a área do canto Pedra Cantão, né, que é uma área, como o próprio nome diz, mais para o canto da comunidade. E além disso, a atuação da rádio também foi muito importante, que a gente distribuímos máscaras juntamente com o grupo, né, um grupo chamado Mulheres que Acontecem. Eu faço parte desse grupo e eu tinha um amigo chamado Marcelo, e ele queria doar cesta básica para a comunidade. Então eu disse para ele que, Marcelo, a igreja já está fazendo, as igrejas locais já estão fazendo isso, a associação já está fazendo isso, mas ninguém está doando máscara. Você não consegue mais máscara para ser distribuído na comunidade. Aí ele fez uma vaquinha online, contratou costureira aqui da própria comunidade também, contratou costureira da Rocinha, costureira da Mangueira, e todas elas confeccionaram diversas máscaras para a comunidade. E ele trouxe, nós distribuímos em cada lar, cada residência, por quantidade de pessoas, 2 máscaras por quantidade de pessoas residentes nas casas, né? Então essa foi uma atuação super importante, além da comunicação, que a rádio fez no período pandêmico de 2020. Porque a gente está falando de um cenário, assim, super desproporcional com a nossa realidade. Um cenário onde as pessoas tinham que andar de máscara o tempo inteiro. Um cenário em que as pessoas tinham que passar álcool em gel. Sendo que muitas pessoas da comunidade talvez nunca tenham passado um álcool em gel na mão em algum momento da vida, onde as pessoas tinham que ter um cuidado a mais com o distanciamento. Eu lembro que tinha aquela loucura de chegar em casa e já sair lavando os alimentos quando chegava do mercado. E assim, a gente está falando de higiene para pessoas que às vezes não têm saneamento básico, para as pessoas que não têm informações de prevenção. Então a rádio, ela realmente foi muito importante, porque ela veiculava o tempo inteiro informações de prevenção, veiculava o tempo inteiro essas informações de doações, porque muitas famílias perderam renda nesse período de pandemia. Muita gente perdeu renda porque comunidade, por exemplo, as pessoas se viram do jeito que dá, então muitas pessoas são autônomas. Então esse ficar em casa, claro, acarretou numa série de demissões também para as pessoas, de impossibilidade das pessoas se manterem, né? Então a rádio foi muito importante nessa articulação de todo esse movimento para gerar de alguma forma subsídio para essas pessoas, para que elas pudessem se manter, né? Exatamente, né? A rádio, com seu papel fundamental dentro do território, articulou muita coisa. Inclusive, moradores também, conforme a gente falou sobre lavar as mãos, usar o álcool gel, usar o detergente. Teve um morador que teve a iniciativa, né, de colocar garrafas PET com detergente e água para a comunidade lavar as mãos. Então, tinha vários locais que tinham as garrafas d'água juntamente com detergente. Isso foi uma iniciativa do próprio morador, mas ela disse para mim que ouviu eu falando e ela observou que não tinha na comunidade isso. Então, ela inovou o pessoal poder lavar as mãos enquanto passavam pelas vielas da comunidade. O nome dela é Eliane. Exatamente, Eliane, filha do nosso grande comunicador Jair Corina, ali, né? Um dos fundadores, né? Da rádio, antes mesmo de ser essa rádio Boca que a gente de ferro, tem hoje em dia. Boca de ferro. Um Exatamente. grande comunicador, na qual ficou por muito tempo na memória das pessoas. Como ele falava, ele tinha todo um jeito particular de falar as coisas. Eu, ao menos, eu não lembro, né? Provavelmente eu era muito, muito criança quando ele faleceu, né? Mas, de qualquer forma, a fama fica, sabe? Até hoje, o Corina é ponto de referência. Desde criança, né, eu ouvia a rádio, desde criança mesmo, pequena, brincando ainda, e quando a rádio começava, sabe, parecia que a gente era adulto, que a gente parava tudo. Nossa, tava brincando de pique-esconde, qualquer coisa. Para aí, fulano, vamos ouvir o que tá falando. E aí, chegava meus avós também, minha mãe desligava a televisão, desligava o telefone, para que todo mundo pudesse ouvir, né, a informação que estava sendo veiculada na rádio. Então, acho que esse legado é muito importante, né? Foi muito importante para as pessoas do Boca de Ferro, né, naquela época, e continua sendo muito importante agora durante essa etapa do Rádio Se Liga Salgueiro. E eu espero que a rádio continue sendo referência para outras pessoas, sabe? Para essas crianças que vêm aqui na rádio, vêm fazer visita, para essas crianças que continuam aqui fazendo esse trabalho da rádio funcionar, né?
Então, é isso, que o nosso desejo é que a rádio continue tendo esse legado. E você falou uma coisa bacana, né? E quando criança, parar tudo para ouvir o que a rádio estava falando. Eu jamais imaginei que estaria aqui, né? Sendo a fundadora do movimento Se Liga Salgueiro, né? Porque eu lembro também que a minha mãe, quando o Jair Corina falava no alto-falante, ela ia para a varanda para ouvir o que ele estava falando, né? Porque dentro de casa não dava para ouvir, então chegava mais para a varanda e já dava para ouvir o que ele estava falando. Eu moro bem próximo, mas como o alto-falante ele é virado para vários locais, então a gente tinha que vir para a varanda para ouvir o que ele estava falando. Eu acho que isso incrível. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui nesse momento, dando continuidade ao trabalho do seu Djalma e posteriormente do Jair Corina, né? Eu acho que isso é muito característico nosso, né? Porque a gente está sempre em movimento quando começa a informação na rádio. Eu lembro de várias vezes, minha mãe tá com comida no fogo, panela de pressão, a gente sabe fazer aquela barulheira toda, né? E realmente a gente não conseguia ouvir, mesmo abaixando a televisão, a gente não conseguia ouvir. E aí ia todo mundo pro portão, todo mundo pra fora, pra conseguir ouvir a informação que estava sendo veiculada. Então, falar sobre isso é trazer muitas memórias à tona, né? Isso é muito gostoso de ouvir, isso é muito gostoso de saber que não é só comigo, como, por exemplo, aconteceu com você na infância, aconteceu comigo e eu tenho certeza que outras crianças também. Quando você começa a falar ali, eu tenho certeza que muitas crianças param tudo para ouvir o que você está falando. Verdade, né? As crianças chegam aqui, você falou isso aqui, quando vai ser? Quando vai ser a coisa na quadra? Aí as crianças se perguntam também, então isso vai ficar na memória deles também, né? Quando eles estiverem maiores, que não estiverem da nossa idade, então isso vai ficar também na memória deles. Então é isso, gente, nosso bate-papo chegou ao final. Eu espero muito que vocês tenham curtido, porque pelo menos pra mim essa conversa foi muito proveitosa. De fato, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês continuem ouvindo o Pode Brotar no Morro, continuem dando engajamento, compartilhando com os amigos, e desde já agradeço a Denise por ter disponibilizado o tempo dela pra estar vindo até aqui abrir um pouco da experiência dela na Rádio Se Liga Salgueiro. Eu vou deixar o espaço aqui para, se ela quiser falar um pouco das redes sociais, divulgar as redes sociais da Rádio Se Liga Salgueiro, então esse espaço aqui agora é todo dela. Então, nossas redes sociais é o Facebook, também está com o nome de Rádio Se Liga Salgueiro, e também estamos no Instagram, Rádio Se Liga Salgueiro, também no Instagram. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido a gente até Obrigado, aqui. gente. Tchau, tchau, gente. Espero vocês no próximo episódio.